Lula da Silva esteve preso, saiu porque conseguiu corromper o sistema verdadeiramente, e no Jair Bolsonaro as acusações de golpe de Estado para si não fazem sentido. E no Lula da Silva não é suspeitas, nós ouvimos as escutas a dizer quanto é que é para ti, quanto é que é para mim, quanto é o dinheiro que pões ao bolso, quanto é... Quer dizer, sim, aí ouvimos, não é? Aí ouvimos. O que eu pergunto é, se o Jair Bolsonaro, presidente, quisesse assassinar o Lula da Silva, porquê é que não faria enquanto era presidente? Se ele quisesse acabar com a democracia, porquê é que não fazia quando era chefe de Estado das Forças Armadas? Quer dizer, há coisas que nós temos que parar para pensar um bocadinho, pensar assim, que diabo, não será isto uma perseguição? Defendeu que, de facto, quem é suspeito, neste caso até condenado, não deve ser elegível, mas também criticou a justiça francesa. Pergunto-lhe se não há aqui uma contradição. Duas coisas que eu acho que são importantes um líder dizer e manter a coerência com o que defende. Eu acho que em questões de crimes económicos como estes, não é? Quando é questões de natureza do enriquecimento, do desvio de dinheiro público, sim, quando mexe com o dinheiro de todos, no fundo, quando é o dinheiro dos contribuintes, eu acho que nós temos que ter um critério elevado eticamente. O Tribunal deixa claro que Marine Le Pen não enriqueceu e não beneficiou pessoalmente ela própria. Eu acho que temos que ter cuidado em não começarmos a dizer que tal não se pode candidatar e tal também não, sobretudo quando estamos com cenários eleitorais em que estas pessoas ou são favoritas, como é o caso da Marine Le Pen. Sim, o que eu quero dizer é isto. Suspeitas muito graves, não concorda? O que eu quero dizer é isto. É nas ditaduras que se afastam candidatos, não é nas democracias. Nós, em democracia, devemos vencer nas urnas os nossos adversários e não querer prendê-los. Eu, aliás, já critiquei várias vezes... Mas perante estas suspeitas em torno de Jair Bolsonaro, por exemplo, eu já critiquei várias vezes... Não acha viável e aceitável que vá a julgamento? Eu já critiquei várias vezes em Portugal os meus adversários políticos, em vez de me combaterem eleitoralmente, quererem me pôr na cadeia. Porquê é que eu estou a dizer que isto é problemático? Sim. Porque, por um lado, nós temos que ter candidatos acima de toda a suspeita. E eu acho que é importante termos um critério elevado. Se me perguntasse assim, se fosse presidente em Portugal de um partido em que isto acontecia e havia um candidato que estava nestas circunstâncias, apoiá-lo-ia? Não. Esta seria sempre a minha decisão. Eu entendo que quem está suspeito ou condenado, bem ou mal, e agora tem hipótese de defender, há um recurso de desviar dinheiro público, não se deve candidatar. Sim, eu acho inconcebível que o Primeiro-Ministro esteja com as suspeitas, que tenha esse candidato. Que coerência tinha eu? O Primeiro-Ministro não é arguído em nenhum processo. Não, mas há suspeitas graves sobre ele, que vocês, aliás, que o Correio da Manhã tem noticiado e que vários meios de comunicação têm noticiado. Eu quero dizer isto. Quando há pessoas que são suspeitas de enriquecer no espaço público, com meios do Estado e sem se compreender bem porquê, das duas umas, ou têm que dar explicações claras ou não devem participar na vida democrática. Eu estou a referir-me a Luís Montenegro porquê? Porque, olha, eu acho estranho que se comprem casas de 6 andares, com 890 metros quadrados. Eu acho estranho. Acho que toda a gente que nos está a ver pensa assim, como é que raio um político compra uma casa de 6 andares, um palácio? Eu ontem disse isto e não é para exagerar. Eu acho que é mesmo... Algumas pessoas dizem, é voyeurismo, é populismo. Você acharia normal que eu comprasse um palácio que é luz? E você me perguntasse, bom, mas é a vida privada dele, ele é que sabe. Mas isso não é suficiente para condenar ninguém. Não é suficiente para condenar ninguém, mas eu como político tenho que explicar se o meu dinheiro vem ou não dos fundos que financiam os portugueses. Sim. Eu estava a referir-me à casa de 6 andares em Espinho, mas podíamos falar das duas compradas a pronto em Lisboa, que o Correio da Manhã também noticiou. Quer dizer, não é razoável que a menos que tenhamos um Primeiro-Ministro rico e não saibamos, multimilionário, que isto aconteça. Nós já vimos isto noutro caso e vimos como correu mal e vimos como acabou mal. O que eu quero dizer é, tem que haver ética, tem que haver transparência. Quando não há, então aí as pessoas têm que tirar as suas consequências. O caso de Bolsonaro eu só dei para as pessoas compreenderem o risco que há hoje nas democracias, de haver decisões que dizem assim, tu não podes ser candidato, risco, tu podes ser candidato. É um risco só. Mas não considera que são suspeitas demasiado gravosas e que se justifica uma ida a julgamento com esta circunstância de não poder concorrer a eleições? Eu não me vou meter no sistema judicial brasileiro, porque eu não o conheço e não me ficaria bem fazer isso como político. Temos conhecimento todos dos factos que estão aqui em causa. Uma coisa é um Primeiro-Ministro desviar dinheiro, ou uma Presidente, ou uma líder de um partido, desviar dinheiro público, envolver-se em atos de corrupção. Eu acho que isso deve ser banido. Aliás, nós defendemos que quem é condenado por corrupção deve estar banido para sempre da vida pública e da vida política. Essa é a nossa opção. Agora, nós temos que ter também aqui cuidado com uma coisa, não é? Quer dizer, o Jair Bolsonaro é acusado de ter ido para os Estados Unidos quando foi a transição de poder, de ter planeado um golpe de Estado. A questão aqui é, se ele era Presidente, porquê é que não planeou o golpe de Estado enquanto estava no exercício das funções de Presidente? Que era muito mais fácil, tinha os meios militares à disposição e os meios policiais. Mas, como digo, eu não me vou meter nisso. Eu só digo, é o que parece evidente. Parece-me que a justiça brasileira está a fazer um frete ao Lula da Silva. É o que eu acho. O Lula da Silva esteve preso, saiu porque conseguiu corromper o sistema verdadeiramente, e no Jair Bolsonaro as acusações de golpe de Estado para si não fazem sentido. E no Lula da Silva não é suspeitas. Nós ouvimos as escutas a dizer quanto é que é para ti, quanto é que é para mim, quanto é o dinheiro que pões ao bolso, quanto é... Quer dizer, sim, aí ouvimos, não é? Aí ouvimos. O que eu pergunto é, se o Jair Bolsonaro, presidente, quisesse assassinar o Lula da Silva, porquê é que não faria enquanto era presidente?
Se ele quisesse acabar com a democracia, porque é que não fazia quando era chefe de Estado das Forças Armadas? Quer dizer, há coisas que nós temos que parar para pensar um bocadinho, pensar assim, que diabo, não será isto uma perseguição? Eu mantenho firme onde sempre estive, que é, temos que banir os corruptos da vida pública nacional e internacional, seja onde for. 2, temos que ter cuidado, não começar a mandar os nossos adversários para a prisão, em vez de os vencer nas urnas. Eu chego a receber na Assembleia da República Marine Le Pen, outros líderes também da direita europeia. Nessa altura já era suspeita Marine Le Pen, por causa deste caso, do qual agora é efetivamente condenada. Convidou-a mesmo assim, porquê? Ouça, nós temos na cena internacional que lidar com todos os líderes. Uns e outros. Na altura foi-me questionado imediatamente sobre a situação e eu disse que são suspeitas que estão a ser vistas e que o Chega imediatamente, aliás, ao contrário do que fizeram os outros partidos, a imprensa, aliás, até notou isso hoje, mesmo a imprensa internacional, que ao contrário de outros, que foram imediatamente dizer isto é perseguição, isto é tentativa de aniquilação. Enfim, eu terei a minha opinião pessoal sobre as coisas, mas a minha primeira reação foi dizer assim, se há suspeitas de dinheiro público de desviado, a consequência tem que ser a mesma que temos para todos os outros. Não é uma questão de arrependimento, é uma questão de querer que a justiça funcione. E eu tenho que querer que a justiça funcione quando é para os amigos e quando é para os adversários. Tem que ser coerente com o que eu quero. Não pode haver os corruptos do bem e os corruptos do mal. Vamos às suas listas, às listas do Chega para as legislativas. Ainda não existem. Já temos uma previsão? Sim, eu acho que, quer dizer, até ao fim da semana, certamente vamos ter listas. Eu estou a trabalhar para apresentar ao país boas listas de candidatos a deputados. E nessas listas vão integrar todos aqueles elementos que têm suspeitas criminais em torno de si? Espero conseguir apresentar boas listas ao país, listas de pessoas íntegras, com ética, lista de pessoas que querem transformar o país pelo melhor e que também têm em si a capacidade e a qualidade para o fazer. Há uma coisa que lhe garanto. Não vamos ter nas listas do Chega ao que assistimos esta semana do PS e do PSD. Isso não vamos. E eu aliás, vou aproveitar o estar... Miguel Arruda vai fazer parte das listas? Evidentemente que não. José Paulo Sousa fará parte das listas? Não sei quem é o José Paulo Sousa. Deixe-me... O deputado que tem a suspeição da taxa crime de álcool. Isso é nas regionais dos Açores, não é deputado, sim, claro, tem razão. Não é deputado nacional. Nuno Pardal Ribeiro está também fora, é deputado municipal, naturalmente, mas fui eu que os tirei. Fui eu que os tirei. Portanto, a diferença é essa. Mas deixa-me dizer isto que eu acho importante. Desculpe, mas tenho que questionar também, porque é um caso mais recente. Cristina Rodrigues, que tem agora também uma investigação. A Cristina Rodrigues tem um litígio com o PAN, em que o PAN diz que... foi agora acusada por parte do Ministério Público. Não, é falso, isso foi há 4 anos, isso foi há 3 anos ou 4. O que ainda vamos ter um julgamento sobre isso, mas vamos lá ver, não vamos confundir as coisas. Quer dizer, não vamos confundir um litígio entre um partido e uma pessoa que saiu e foi perseguida por esse partido, que a acusa de ter apagado e-mails, com pessoas que andam a roubar o espaço público. Quer dizer, nós temos um bocadinho noção das coisas, não é? Vai manter esta pessoa nas suas listas? Deixe-me só terminar, senão eu não consigo. Quando era dirigente do PAN, era ela que tinha acesso aos e-mails do partido e era ela que geria os e-mails e as contas do partido. Sim. Ela saiu porque o PAN já não tinha mais condições, aliás, o PAN vai desaparecer. Agora, meus amigos, vamos lá distinguir o que é apagar e-mails de andar a roubar o país há 50 anos, quer dizer, senão nós não nos entendemos. Portanto, possa querer desvincular-se e faça o mesmo com o seu partido. Sabe o que é que eu temo? Eu temo deputados que andaram a roubar e estão sentados no Parlamento. É isso que eu temo. Sabe o que é que eu temo? Eu temo deputados, como temos do PSD, que atropelaram crianças e que fugiram e ficaram sentados no Parlamento. Eu temo deputados como tivemos agora na Federação Portuguesa de Futebol, do António Gameiro, que já não bastava ter sido suspeito num caso, ainda conseguiu ir roubar a Federação Portuguesa de Futebol numa mais-valia de mais de 2 milhões de euros. Isso é que eu temo. Isso é que eu temo. Sabe o que é que eu temo também? Temo que nós voltemos a ter listas de deputados como a que soubemos esta semana. Deixe-me dar-lhe 2 exemplos. PSD e PS. Mas eu gostava de terminar o assunto em relação às suas listas. Desculpe, já lá vamos às vezes. Deixe-me também falar, senão as pessoas vão pensar que não me quer deixar falar. Deixe-me só dizer isto. Percebe que naturalmente quem conduz a entrevista sou eu. Com certeza, mas perguntou-me sobre listas, eu tenho que responder, senão não consigo responder. Mas eu estava a fazer uma pergunta sobre listas, precisamente. Hugo Mendes, o secretário da TAP, está na lista do PS e você está-me a perguntar para a pessoa que apaga e-mails. Nós temos na lista do PSD o indivíduo que se demitiu porque não era prudente ser governante, mas é prudente ser candidato a Bragança. Ouça. Não percebe essas opções dos seus Não, eu percebo uma coisa. Eu percebo uma coisa que eu vou dizer cara a cara nas pessoas e as pessoas julgarão o André Ventura também um dia. A nossa classe política está absolutamente corrompida. Não há nenhum presidente de um partido, nenhum, que lhe possa dizer assim, olha, eu não sei se vai haver amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2, um caso nos partidos que têm milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, como é o caso do Chega, do PS e do PSD, neste caso. Mas está a fazer um trabalho nesse sentido? Estou a fazer um trabalho nesse sentido. E que tipo de trabalho está a ser feito? O trabalho de escrutínio, de verificação. Mas há uma coisa que lhe garanto, é que vou ser tão duro com quem estiver nessas circunstâncias, como fui com os que mencionou noutras circunstâncias. Porque eu acho que a avaliação que os portugueses também fazem
nomeadamente minha e de quem lidera o Chega, é de que, ok, é confrontado com casos, mas quando os tem, corta à direita e afasta as pessoas. Assim, como perguntou, André Ventura pode garantir que não vai ter casos no futuro? Pode. Não, nem eu nem ninguém. Você também não pode garantir que nem na sua família, nos seus amigos, no seu grupo de trabalho, haverá um caso. Não saberá. Mas há uma coisa que pode garantir, é que se for confrontada com esse caso... Não sou eu que seleciono as pessoas. Se for neste caso estamos a falar da liderança de um partido. Está bem, mas se liderar uma equipa e escolher pessoas, 2, 3, 4, não é? Não sabe tudo o que eles fazem, manhã à noite, não sabe onde andam, não sabe o que perseguem, não sabe que páginas vão ver, não sabe. Nem você, nem ninguém. Há a questão da confiança política. Nem ninguém. Mas há uma coisa que sabemos. É que quando os casos acontecem, nós cortamos a direito e afastamos quem tivemos que afastar. Mas pelo menos duas das mais recentes sondagens, Intercampos e Pitagórica, demonstram uma quebra no eleitorado do Chega. Como é que olha para estes resultados mais desfavoráveis? Vamos ver, nós temos tido várias sondagens, mesmo a de ontem, dava ao Chega no último mês e meio uma subida de 1,5 pontos, do início de março para agora, mesmo a de ontem. A mesma sondagem da Pitagórica que nos dava 13% na última sexta-feira antes de março. Tivemos 18,5%. Os eleitores do Chega não se movem por isso. Eu estou convencido que o Chega vai ter um grande resultado. Eu estou convencido que vamos ou ter um resultado superior ou liderar o espaço do centro-direita. Vai ser preciso muito trabalho. Temos sondagens para todos os gostos. Olha, nós tivemos no início da semana uma sondagem da Aximage que dava ao Chega 20,2%. Sinto na rua enorme apoio, uma enorme vontade das pessoas de ter um partido de mudança. Tenho sentido isso porque já tenho andado na rua. E tenho sentido que as pessoas querem aproveitar. Já tem feito ações muito parecidas com campanha. De rua e já estamos a contactar com as pessoas. Para as eleições. E as pessoas o que nos transmitem tem que ser agora. Este é o momento de limpar o país, este é o momento de avançar com o combate à corrupção, tal como nós o queremos fazer. Nós temos tido, como eu lhe disse, sondagens para todos os gostos. Eu disse-lhe uma que tivemos 20%, mas também houve outra que até o Jornal Expresso mencionou, aparentemente do Partido Socialista, em que o Chega tinha 18%. A do Correio da Manhã, com o Chega nos 14%, à volta de 14%. A de ontem nos 15%. Sim. Isso significa que temos tido sondagens para todos os gostos. Convencido disso, convencido que vamos ter se mais tiver menos, é uma derrota política para si. Claro, eu não ia dizer que não, eu não sou esse líder político, eu assumo isso. Não fazia sentido o Chega ter agora 50 deputados, passar para menos e eu dizer que foi uma vitória. Poder-se sempre dizer assim. Bom, neste contexto, nestas circunstâncias, a política não é estas circunstâncias. E o que é que seria suficiente para decidir abandonar a liderança do partido? A política é tomar decisões de perda, e ser no coerente fundo, com elas. Seria suficiente para abandonar a liderança? Eu sou sempre firme nas minhas decisões e sou sempre firme naquilo em que acredito. Eu acredito que este governo não serviu o país. Portanto, não é por cálculos eleitorais que eu me movo, não é pensar vou ter mais um deputado, mais 2, mais 3. Mas chegado ao momento, um líder não pode dizer assim, as circunstâncias não eram boas. Não. O líder é o primeiro responsável pelo que acontece e o último responsável pelo que acontece. E, portanto, por isso, se subirmos, eu também terei aqui da minha parte nisso. Alguma eleição se política? Descermos, naturalmente que o Chega não verá isso como uma vitória, verá como uma derrota. E qual é a consequência política disso? O Chega já tem um congresso marcado, faremos, aliás, que será este ano, necessariamente, e faremos essa análise. Não estou focado nisso agora, eu acho mesmo que vamos subir, acho que vamos ter um resultado melhor ainda do que tivemos. Digo-lhe mais, acho que o Chega, fixe estas palavras que elas vão ser importantes na noite eleitoral. Acho que o Chega se vai tornar, a 18 de maio, o pivô central da governação em Portugal. Estou mesmo convencido disso. E veremos no dia 18 de maio se eu tinha razão ou não. Mas acho que o Chega se tornará o pivô, o elemento central, decisivo de qualquer governação em Portugal. Primeiro, deixe-me lamentar, embora já o tenha feito também, que um primeiro-ministro tenha interposto uma ação judicial contra um partido. Já ouvimos. Mas com um potencial de gravidade aqui maior. É que não queria sequer dar contraditório ao Chega. Ou seja, no fundo o que o primeiro-ministro queria era que o tribunal ordenasse retirar os outdoors do Chega. Imediatamente, uma decisão unilateral. Agora, eu pergunto às pessoas se acham que isto é razoável. Quer dizer que numa democracia como a nossa, vá um tribunal, ou manda um tribunal, retirar cartazes de um partido. Eu acho que nunca aconteceu depois do 25 de Abril. Acho que nunca aconteceu. Acho que foi a primeira vez que isto aconteceu. Acha que a liberdade de expressão é abrangente o suficiente para permitir este cartaz? Acho que seria um grave atentado à liberdade de expressão. Então, caso o Tribunal tivesse, nomeadamente, afastado ou mandado retirar. Isto não é Venezuela, nem a Coreia do Norte. Quer dizer, isto aqui, o Dr. Luís Montenegro é primeiro-ministro, não é o Kim Jong-un, não é o ditador do país, nem é ele que manda no país. Nós temos liberdade, é uma democracia ainda. Às vezes não se gosta, mas a democracia é assim. Às vezes não gostamos, temos que lidar. Ninguém tem momentos de maior confronto do que eu. E olho que ainda estou aqui e não mando a queixar pelos cantos. Em relação ao que vai acontecer, se me pergunta se tem alguma novidade, não. O partido respondeu ou irá responder, não tenho agora a certeza se isso já aconteceu, no prazo, porque são 10 dias úteis, penso eu. São corridos, sim. Corridos, agora não me recordo. Não sei se o partido já respondeu, mas vamos aguardar que o Tribunal decida e espero que tome uma decisão de acordo com a liberdade de expressão. O cartaz do Chega tem um sentido muito claro, que é mostrar ao país
que nós, nos últimos 50 anos, PS e PSD, foram o rosto da corrupção instalada em Portugal que nos empobreceu. Quem é que escolheu Miguel Albuquerque? Quem é que manteve Miguel Albuquerque na Madeira? Foi Luís Montenegro. Foi novamente eleito. Tudo bem, mas eu sou Isaltino Moraes também. Isso não muda nada em relação ao que eu acho e em relação ao que o país acha. Quem é que decidiu manter Pinto Moreira, que agora todos temos visto o que está a passar, na bancada do PSD? Aliás, é muito curioso, sabe? Quando houve o caso do Miguel Arruda, que referiu, os deputados do PSD e os jornalistas também, não, mas vai manter confiança, não vai manter confiança? Vai tirá-lo do grupo parlamentar ou não vai? André Ventura pode conviver com o Miguel Arruda no seu grupo parlamentar? O André Ventura, penso eu, chegou de Washington às 3 da tarde, às 10 da noite desse dia, o deputado Miguel Arruda já não fazia parte da bancada do Chega. O deputado Pinto Moreira, envolvido em coisas gravíssimas à vista de todos, manteve-se como deputado do PSD até acabar.